Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos continuar com a nossa reflexão sobre a doutrina de Cristo. Se você é um cristão genuíno, você precisa conhecer a doutrina de Cristo de uma forma mais profunda, para você ser beneficiada por tudo aquilo que essa doutrina nos proporciona, seus princípios, seus ensinamentos, suas regras, tudo isso é importante, porque o homem sem regra, nós já sabemos qual é o caminho que ele vai seguir, quais são as consequências que ele vai sofrer. Então, esse é o terceiro vídeo que nós vamos gravar nesse tema, doutrina de Cristo. Já gravamos 2, está no YouTube, Vera Reflexões, Espaço Reflexões, onde falamos da presença de Jesus lá no Antigo Testamento. É muito importante que você tenha esta consciência, ver a Jesus no Antigo Testamento. E nós vamos falar hoje das duas naturezas de Cristo. Quais são essas duas naturezas de Cristo? A natureza divina e a natureza humana. Então, acompanhe meu raciocínio. Se você já aceitou a Cristo como seu Salvador, ele já está habitando em você de uma forma muito resumida, muito reduzida. Mas o Espírito Santo já está em você, esta natureza divina já está em você, que dependendo da sua caminhada, do seu empenho, da sua busca, esta natureza divina vai crescendo. Mas também você ainda tem a natureza humana. Então, em você, se você já aceitou a Cristo, há também duas naturezas, a divina e a humana. Só que a nossa natureza humana é uma natureza de pecado. E no início da nossa caminhada, mesmo já tendo a Cristo conosco, mesmo o Espírito Santo já estando em nós, a nossa natureza humana de pecado ainda está num patamar muito alto. Natureza divina aqui, natureza humana de pecado aqui, que nós herdamos de Adão. Qual é a tendência? Que essa natureza de pecado queira sempre destruir essa natureza divina que está em você. Agora, em Jesus, ele também tinha essas duas naturezas. A divina, porque Jesus é Deus, e nós vamos ver isso claramente na Bíblia. E ele tinha a natureza humana, porém era uma natureza humana sem pecado. Por que ele tinha essa natureza humana? Porque foi o verbo, a palavra, lá de Gênesis, que criou toda a terra, que se fez homem, que se fez carne. Então, esta palavra foi personificada em um corpo humano, o corpo de Jesus. Então, ele tinha as duas naturezas, a divina e a humana, assim como você tem, como eu tenho. Só que a nossa natureza divina e humana está desbalanceada por causa do pecado. Mas à medida que nós vamos conhecendo a doutrina de Cristo, conhecendo a Cristo, desenvolvendo esta relação íntima com Ele, o que é que vai acontecer? Essa natureza divina vai crescendo e a natureza humana vai sendo morta. Aí você vai passar a ter a natureza de Cristo em você. Então, se nós formos à Bíblia, nós vamos ver que a Bíblia nos apresenta Cristo em vários estágios. Nós vemos a Cristo agindo em vários papéis e em diferentes tempos, em diferentes épocas. Por exemplo, no seu estado pré-encarnado, lá do Antigo Testamento, ele agiu de uma forma. Ele agiu através dos profetas, ele agiu através das teofanias, ele se fez presente através dos pactos, dos símbolos, e no Novo Testamento, onde retrata, onde descreve Jesus aqui na terra,
em forma de homem, o Deus que se fez carne, o Deus que se fez homem, ele ali está no seu estado encarnado. E nós podemos dizer que esse estado encarnado de Jesus foi um estado de humilhação. Essa humilhação que Jesus passou veio desde o seu nascimento até a sua morte. Se você analisar, o rei dos judeus chegou à terra, mas ele sofreu tanta humilhação porque ele não foi recebido pelos seus, ele não foi reconhecido por muitos, e ele foi chicoteado, ele foi desprezado, ele foi levado até a cruz. Então foi um estado de humilhação, o estado encarnado de Jesus. Porém, quando ele ascende aos céus, depois da cruz, depois da ressurreição, que Jesus ascende aos céus, ele aí se encontra em um estado de exaltação, como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, já com seu corpo glorificado. Essa promessa também é para cada um de nós. Nós podemos atingir também esse estado de exaltação em Cristo Jesus e ter o nosso corpo também glorificado, sem qualquer pecado. Considerando tudo isso, nós podemos dizer que Jesus Cristo é uma só pessoa, mas é uma pessoa que possui duas naturezas, como você que já aceitou a Cristo. Antes de aceitar Cristo, você só tinha a sua natureza humana, carnal, pecadora. Quando você aceitou a Cristo, passaram a conviver, a habitar em você as duas naturezas. A natureza divina, Cristo Jesus, e a natureza humana. Então, é um raciocínio fácil de compreender, né? Se nós entendermos sobre essa perspectiva. Agora, se você ainda tem dificuldade em entender isto, uma pessoa com duas naturezas, que coisa mais esquisita. O que eu tenho a lhe dizer é o seguinte, que a Bíblia tem verdades que ela afirma e explica, mas tem outras verdades que ela afirma, mas ela não explica exaustivamente. Então, cabe a cada um de nós aceitar por fé a doutrina de Cristo, porque nós já aceitamos a Cristo, nós já vivemos uma experiência sobrenatural, que fomos convencidos e convertidos a Ele, e buscar esta revelação dos céus. Se você não encontrou, não teve esta convicção, lendo as Escrituras, se prostre diante do Senhor e busque essa revelação dos céus. Mas por essa analogia que eu fiz, é fácil de compreender e de aceitar, não é verdade? Então, quando nós passamos por experiências pessoais com Jesus, ele começa a se revelar a nós. Ele se revela através de milagres que acontecem nas nossas vidas, através de visões que nós começamos a ter, até de sonhos, ele pode se revelar, e ele pode se revelar também através de aparições, que se chama teofanias. Isso aconteceu muito no Antigo Testamento, algumas vezes, não muito, mas algumas vezes. Quando Jesus estava aqui, em figura de homem, ele aparecia como homem, mas hoje ele já ascendeu para os céus, e essas aparições podem acontecer para o povo de hoje. Então, quando nós passamos por alguma experiência desse tipo, que é uma experiência sobrenatural, vem uma certeza, uma convicção em nosso coração que Jesus não é só aquele homem que nós conhecemos e que está relatado no Novo Testamento. O homem que andou por esta terra por 3 anos e meio, mas hoje, como ele já ascendeu para os céus,
Se nós tivermos essas experiências sobrenaturais, nós vamos ter a convicção de que Jesus é também divino. Mas nós podemos analisar alguns textos bíblicos que expressam, de alguma forma, essa verdade das duas naturezas de Cristo. Por exemplo, no Evangelho de João, abra sua Bíblia no Evangelho de João, porque no capítulo 1, João mostra isso de uma forma muito clara. Quer que nós lemos no capítulo 1, estou aqui com a minha Bíblia aberta. Ele começa assim: no princípio, lá em Gênesis, era o verbo, a palavra, o logos, e o verbo estava com Deus. Esta palavra estava com Deus, não estava materializada em ninguém. Ele estava no princípio com Deus. Ele, Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. E sem ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Nós não dizemos que Jesus é luz, é a nossa luz que nos ilumina. No princípio, isso já está relatado aqui. Ele era a luz dos homens, porque a vida estava nele. Então, João começa a descrever uma experiência que ele viveu, com certeza. Isso que ele relatou, que ele deixou registrado aqui no seu evangelho, foi uma experiência que ele viveu com Jesus. Enxergando, conseguindo enxergar Jesus como o verbo, a palavra, o ser divino. Então, nós vemos aqui que João, quando ele diz o verbo se fez carne e habitou entre nós vemos isso no verso 10, o verbo estava no mundo, ou seja, o verbo Jesus, personificado na figura de Jesus, na humanidade de Jesus, estava do mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Quantas pessoas perderam nessa oportunidade de ver ao Deus na figura de um homem sem qualquer pecado. Um homem que era divino, que não tinha qualquer pecado. E se ele não tinha pecado, ele não iria cometer nenhuma atrocidade contra quem quer que seja, porque é a nossa natureza de pecado que faz com que nós decaiamos, saiamos da presença de Deus, ofendamos o nosso próximo. Mas Jesus não tinha essa natureza de pecado. Ele estava andando aqui na terra como um homem e muitos não o reconheceram. E hoje, será que nós podemos reconhecer a Jesus como uma pessoa encarnada? Nós podemos ver o homem Jesus de que forma hoje? Se ele já ascendeu para os céus, nós podemos ver através do seu corpo, do corpo de Cristo. Mas muitas vezes, pelo orgulho que há no nosso coração, muitas vezes até por inveja, nós até reconhecemos a Jesus na vida do irmão, mas nós não confessamos. Nós não admitimos, porque nós ainda não conseguimos essa conquista. Mas Jesus hoje, ele está se revelando através do seu corpo, de uma forma humana. O seu irmão que está do seu lado na igreja, o seu irmão que talvez more próximo ao seu condomínio, ou talvez até o seu vizinho, que também é um cristão, ele pode estar ali manifestando essa humanidade de Jesus através da sua vida. E você não está nem conseguindo enxergar. Então, nós precisamos nos purificar,
nos santificar, permitir que o Senhor faça uma limpeza em nós, interior, para podermos ver a Deus. Não é isso que as bem-aventuranças falam? Os limpos de coração verão a Deus. Mas aqueles que têm inveja no seu coração, aqueles que têm ira, aqueles que têm orgulho, soberba, por mais que estude a palavra, não verá Jesus no seu corpo, não verá Jesus no seu irmão. E vai achar que só ele tem essa conexão com Deus. Só ele consegue enxergar o divino. Mas o divino está se manifestando, se revelando no seu corpo, em toda a face da terra. E quando nós vamos analisar as Escrituras, temos aquela passagem onde Jesus está com seus discípulos, aqueles mais achegados, porque as multidões corriam atrás de Jesus em busca dos seus milagres. Mas tinha aqueles discípulos que estavam mais próximos, querendo conhecer mais de perto a Jesus e receber os seus ensinamentos. E ele perguntou aos seus discípulos: o que é que o povo diz quem eu sou? Então, alguns dizem que talvez seja João Batista, que talvez seja Elias, o profeta. E aí Jesus perguntou a eles: e vocês? O que é que vocês acham? Quem eu sou? Até os seus discípulos mais próximos estavam com dificuldade de enxergar a divindade de Jesus. Somente Pedro é que declarou, através de uma revelação que veio dos céus, uma revelação que veio do Pai. Ele não tinha Bíblia naquela época. A revelação veio do Pai. E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro aí identificou precisamente quem era Jesus. Não era só aquele homem que estava caminhando por Israel, por Jerusalém, pela Galileia, fazendo milagres, ressuscitando mortos. Pedro disse: tu és o Cristo, o divino, o Filho do Deus vivo, a segunda pessoa da Trindade. Então veja que nós também temos esta dificuldade, assim como aqueles discípulos que estavam andando tão próximos, lado a lado com Jesus, tiveram essa dificuldade de enxergar a divindade de Jesus. Somente Pedro teve essa revelação, mas Pedro teve essa revelação porque o Pai quis revelar a Pedro. Então, quando nós vamos em João, de novo, 1:1, que nós lemos: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João aí está falando da pré-existência de Cristo, ou seja, a sua história não começou com seu nascimento em Belém, mas ele existe desde a eternidade. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Quando você vai a Gênesis capítulo 1, você vê que tudo foi criado por este Verbo, através desta palavra, sem estar personificado em ninguém. Então, nós podemos dizer que Cristo jamais teve um começo. E ele sempre foi enfatizando assim a sua divindade eterna. O próprio Cristo falou várias vezes, deu várias pistas, vamos dizer assim, para dizer: eu sou Deus. Só que ele não falava de uma forma tão explícita, porque ele desejava, ele queria que aquelas pessoas que estavam tão próximas deles tivessem essa revelação. Eu não sei se você já tem essa revelação.
de que Jesus é Deus, de que em Jesus há a natureza divina, a natureza humana. Jesus é a humanidade, Cristo é a divindade. Jesus, Cristo, Jesus, o ungido. Você pode também ser ungido do Senhor. Se você se deixar ser trabalhado pelo Espírito Santo e transformando você em uma pessoa divina, matando esta natureza de pecado. Ele não vai aproveitar nada na nossa natureza de pecado. Ele vai matar. Para que essa natureza divina comece a tomar corpo em nós. E nós possamos, assim, manifestar a vida de Cristo. Tem outras passagens, eu vou citar aqui para você refletir em casa, ler com mais calma, que também nos dá este entendimento de que Jesus era divino. Veja, no Salmo 33, verso 6, nós lemos: os céus, por sua palavra, pela palavra de Cristo, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles se fez. O exército deles são os anjos. Em Provérbios capítulo 8, que podemos chamar a teologia do Antigo Testamento, ela já apresentava esta palavra, este verbo personificado, como uma pessoa, quando ele fala da excelência da sabedoria. A sabedoria pura é a personificação de Jesus Cristo. No verso 1 nós lemos: não clama porventura a sabedoria, Jesus Cristo, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? A partir do verso 22 desse livro de Provérbios, nós lemos sobre a eternidade desta sabedoria. A eternidade de Cristo. Nós lemos 27. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, a sabedoria. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, aí estava eu. Quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, aí estava eu. Jesus está declarando: eu sou eterno, eu sou a sabedoria pura. E eu estava aí quando tudo foi criado. Quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não ultrapassem o seu mando. Quando compunha os fundamentos da terra, aí estava eu. Então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Jesus ali estava planificando tudo, projetando como seria aquela terra, que ele formaria, que colocaria o homem ali, para viver em comunhão com o Pai, e que depois, devido à queda do homem, ele veio para esta terra para nos abrir o caminho da salvação. Então, nós vemos aí que o protagonista aí é a sabedoria divina. Ou seja, a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, é que está falando. E na criação, nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos, criando todas as coisas. Nós sabemos também, assim como a palavra de Deus tem muito poder, o poder de criar todo o universo tão complexo que o homem não conseguiu ainda nem dominar, a nossa palavra também tem poder. E quando nós estamos com essa natureza divina cada vez mais intensa em nós, tomando todo o nosso ser, através das nossas palavras, nós vamos expressar o próprio Deus. Vamos expressar a mente de Deus. Você será usado com palavra de poder
para expressar a mente de Deus, para que o homem o conheça. Você vai ser um instrumento usado por Deus. Veja o que Jesus diz a Filipe, lá em João 14, 9. Ele diz: Filipe, tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Eu vou lhe dizer uma coisa, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você me pede para te mostrar o Pai? Você está vendo que Filipe estava sem enxergar nada, sem enxergar que Jesus era o próprio Deus. Em Hebreus 1, de 1 a 3, nós vemos que Deus é revelado através do Filho, Jesus Cristo. E Hebreus diz que ele, Jesus Cristo, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, é a expressão exata do ser de Deus. Então, nós vemos como, se você ler o Evangelho de João, capítulo 1, você vai ter esta certeza, esta convicção, principalmente até o verso 18, de que este início aí do capítulo 1 de João corre paralelo ao livro de Gênesis, capítulo 1, quando foi criado também todas as coisas. Então, o Verbo esteve no mundo através da pessoa de Jesus. O Verbo continua no mundo, sendo personificado agora no corpo de Cristo, em você, em mim, em todos aqueles que se aproximam de Jesus e desejam conhecer a Ele de uma forma mais íntima, conhecer mais a sua doutrina e adotar a doutrina de Cristo para a sua vida, para a sua caminhada. Então, o Pai deseja que vejamos ao Filho no corpo de Cristo, através dessa transformação que cada um de nós está passando, pela obra que o Espírito Santo está fazendo em cada um. Porém, nós vamos ter que buscar a humildade de Cristo para enxergar a Jesus no nosso irmão, aquele que está ao nosso lado, às vezes o irmãozinho humilde, que não tem nenhuma pompa, que não tem nenhuma riqueza, que vai para a igreja de ônibus, arriscado a ser assaltado, e ele está levando ali, ele pode estar levando ali a pessoa de Cristo. Cristo pode estar habitando nele corporalmente. Mas nós precisamos buscar esta humildade que nós não temos como seres humanos, devido à natureza de pecado que ainda há em nós. Quanto mais nós conquistarmos esse espírito humilde, esse coração limpo, nós vamos poder enxergar a Jesus caminhando por esta terra através do seu corpo. Eu te abençoo com essa revelação, com essa busca, com esse desejo de ser transformado e refletir a pessoa de Cristo, mas também com um coração humilde para enxergar a Cristo no seu irmão que está do seu lado, congregando na mesma igreja que você está congregando. Tenha um domingo abençoado em família. Procure ver a Jesus também na sua casa, através da sua família. No próximo domingo nós nos encontraremos. Até lá!